Olá, turma! Tia está aqui para mais uma aula de português e hoje nós vamos falar sobre artigo de opinião. Eu coloquei aqui uma pequena definição para a gente estar compartilhando, tá? Estar comentando um pouco sobre o texto de opinião, certo? Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor, quem está escrevendo, apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. A argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião, na qual vai ser dado, a opinião, que tem como característica informar e persuadir. O que é persuadir? É a mesma coisa de você tentar fazer com que o leitor, quem está lendo, concorde, aceite e esteja lendo, concordando com o que você está escrevendo, que ele vai acreditar naquilo que você está escrevendo é o certo, certo? Sobre o assunto, a ser tratado. E no livro de vocês, naquele livro grosso, na página 56, tem lá, texto de opinião. Você vai ler um texto a seguir para estar interpretando e respondendo às questões. Vou estar lendo aqui o título e o subtítulo, certo? Com vocês. Definição do termo consumo consciente é bem ampla, bem grande, bem extensa. Informe-se. Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Nesse texto você vai encontrar algumas palavras que você pode não saber o significado. E por isso aqui embaixo tem dizendo, a definição daquelas palavras que você pode não saber o que significa. Por exemplo, descarte, o que já não serve mais, aquilo que não dá mais para ser utilizado. Então, aquilo que realmente tem que ser jogado fora, é descartado. Sustentabilidade, termo usado para definir aquilo que se sustenta sem causar danos ao meio ambiente. E minimizar, reduzir, diminuir. Na página 57, nós vamos ter a continuação, certo, desse texto. Consumidor consciente. E agora vocês vão encontrar a opinião de alguém sobre esse assunto. E embaixo desta opinião tem dizendo o termo da definição, consumo consciente, é bem ampla, informe-se onde está disponível, a data que foi publicada, quando foi acessado, certo? E aí tem as perguntinhas logo em seguida. O texto que você leu é uma notícia, um fato sobre consumidores conscientes? Ou descreve acontecimentos que levam ao consumidor consciente? Ou a última, apresenta uma opinião sobre o consumo consciente. Terceira questão, segundo o texto, a expressão consumo consciente é facilmente definida? Apresenta somente uma definição? Ou tem ampla significação apresentando diferentes definições? Quarta, quem é o autor do texto? Onde o texto foi publicado, essas informações vocês vão encontrar aqui embaixo, certo? Sexta, diante disso, é possível afirmar que o conteúdo do texto revela uma posição não somente do autor, de quem escreveu, mas também do governo do Brasil, sim ou não? Sétima, o título do texto, além de indicar a ideia a ser definida para a entidade, faz um apelo ao leitor. Que apelo é esse? Vocês vão lá no texto e encontrar esse apelo e colocar aqui na sétima questão. Oitava, vocês irão ler um trechinho, um pedacinho, sobre o consumo consciente, que diz: consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Que intenção é essa? Na nona, você vai reler um parágrafo do texto para estar respondendo o item A e B. No A, nesse trecho, a entidade, ela não emite nenhuma opinião,
ela explica a importância de comprar alimentos orgânicos ou pressupõe que o leitor não está ciente de como o consumo consciente é amplo? Qual dessas três opiniões, desses três itens estão corretos? B. A expressão pouco adianta poderia ser substituída por tanto quanto, sem alterar o sentido do texto? Ou introduz um exemplo de como o conceito de consumo consciente é amplo? Aí você vai também passar para a página 59. Tem lá também um textinho falando um pouco sobre a definição de texto de opinião, certo? Na 10ª, a palavra argumento no dicionário apresenta diversas definições. Leia algumas. Aí você vai encontrar aí embaixo, né, da 10ª questão, uma definição. Aí quais definições melhor se encaixa no tipo de argumento usado no texto de opinião? Aí tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 definições de opinião, certo? E aí você vai ver qual dessas, pode ser mais de uma, se encaixa melhor é a palavra argumento no texto lido anteriormente, certo? Você vai dizer se é a 1, primeiro argumento, é um raciocínio, indício ou prova pelo qual se tira uma consequência ou dedução. Ou próxima, indício ou vestígio. Terceira, um assunto, tema, um enredo. Ou quarto, um sumário, resumo. Ou a quinta definição, discussão, contenda ou altercação. 11ª, releia o texto para descobrir quais mecanismos foram usados para dar sustentação aos argumentos. Aí você vai dizer quem foi o autor, foi a entidade, quais exemplos eles citaram lá no texto. 12ª, em texto de opinião, depois de apresentar os argumentos, geralmente o autor propõe uma solução para o tema. No texto que você leu, a solução apontada pelo governo do Brasil é... Qual foi a solução pelo governo do Brasil? Foi propor ao leitor uma reflexão a respeito do consumo consciente ou foi ensinar o leitor a reutilizar e reciclar os objetos que ele consome? E na 60 tem a continuidade, que é até a 15ª, sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo texto. Essa solução é apresentada ao leitor em uma segunda parte do texto. O que marca a divisão do texto em duas partes? O que você vai observar aí? O que vai ser marcado? Vai ser o título? Vai ser o subtítulo? Vai ser quem está dando a opinião, o autor? Quem foi publicado? Certo? Você vai analisar para responder. A 15ª, assinale as alternativas que expressam uma opinião. Aí nós temos 4 itens e vocês vão estar assinalando mais de um. Assinale as alternativas. Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente, Ou para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida do planeta. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. E a última, pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente, certo? Aí vocês vão estar analisando qual dessas opções são as corretas e marcar lá o xizinho, certo? Espero, ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida pode procurar a tia. Tia, mas eu tenho vergonha de procurar você lá no grupo. Pode chamar a tia lá no privado que a tia está disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá? Beijos e até a próxima aula.